As apostas a dinheiro já não são o que eram. Antigamente, se quiséssemos jogar, podíamos ir ao casino e jogar na roleta, nas slot machines. Podíamos até juntar uns amigos à mesa e jogar cartas. Mas agora, se quisermos apostar, basta pegarmos no telemóvel, ou no computador, ou no tablet, ou no relógio digital. Podemos apostar se a nossa equipa de futebol preferida vai ganhar, mas também quantos cartões amarelos o jogo vai ter. Podemos apostar em jogos de ténis, de basquete, de cricket, e se todos estiverem a dormir na Europa, podemos sempre apostar na nossa equipa preferida da Tailândia. O futebol não dorme, e com o Mundial no placar, tu também não. Hoje é impossível ver um jogo de futebol sem ser bombardeado com publicidade a apostas desportivas. As principais ligas têm nomes de casas de apostas. Liga Portugal Betclic. E todas as 18 equipas da Primeira Liga de Futebol têm algum tipo de publicidade a casas de apostas no equipamento. Isto para não falar dos anúncios nos meios tradicionais e das parcerias com figuras públicas para as promoverem nas redes sociais. É o Betano Casino Show com Cristina Ferreira. E estas são as promoções que são legais, porque há também muitos influencers disponíveis para promover qualquer casino, mesmo que não tenha licença para operar em Portugal. Queres tentar a tua sorte? Está aqui o linkzinho Rolling Slots e tu que dizes, meu menino, com este link tens um bónus de 310%. Mas mesmo que o desporto não seja a nossa praia, não faz mal. Podemos abrir caixas e ver se nos sai algo raro. Labubus, Sony Angels ou uma loot box dentro de um jogo de computador. Eu sei que há uma Butterfly amarela, eu parto desta toda. Oh, puto! Puto, what? Estamos a introduzir gambling a menores de idade e isso é completamente inaceitável. Ou podemos ir para os mercados, comprar criptomoedas e ver se chegam à lua. Bitcoin is going to the moon. Apostar em meme stocks, trocar moedas 24 horas por dia. Mas se finanças também não é connosco, podemos apostar em política, meter dinheiro em quem será o próximo Presidente da República, apostar se a guerra do Irão está prestes a acabar ou até quem vai ser o próximo James Bond. Há só um pequeno grande problema. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as apostas com dinheiro têm um elevado potencial de dependência. E quando o uso se torna excessivo, estamos a falar de jogo patológico, uma doença oficialmente reconhecida e equiparada a dependências de substâncias como álcool, tabaco ou até cocaína. E o que se passa no cérebro de uma pessoa com vício do jogo é em tudo semelhante a de um cocainómano. Mas como assim? Como é que o gambling se infiltrou em todas as áreas da sociedade e entrou na cultura? E mais importante, o que é que está ou não está a ser feito para proteger quem é mais vulnerável? Este é o Como Assim, um podcast sobre fenómenos da cultura pop e das redes sociais. Eu sou Inês Rocha. Até ao final do século XX, o jogo de sorte e azar, pelo menos o legal, era uma atividade confinada aos casinos, ou quando muito aos mediadores de jogo nos cafés. Antes dos casinos online, do jogo online, os estudos sobre gambling onde é que eram feitos? Eram todos feitos em populações nas proximidades dos casinos. Não é? Porque quando nós temos que ter uma trabalheira muito grande para chegar até à nossa droga de eleição, isso dissuade-nos. E dissuade também da experimentação. Estamos a ouvir a psiquiatra Inês Homem de Melo, especialista em comportamentos aditivos. Até 2015, o jogo online vivia num limbo legal em Portugal. Só nesse ano surgiu legislação. Em 2016 chegaram as primeiras licenças, depois vieram regras de jogo responsável, como a autoexclusão e mecanismos antifraude. Entretanto, em 2020 veio a pandemia e, como qualquer indústria digital, o jogo online explodiu. Hoje existem 17 entidades exploradoras com licença para operar em Portugal. 4,9 milhões de contas registadas nos diversos operadores, contas que geraram 1,2 mil milhões de euros de receita bruta em 2025. Mas estes números mostram só o mercado regulado. Segundo o estudo da Aximas para a Apajo, a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online, que representa os operadores licenciados, 40% dos jogadores continuam a apostar em plataformas ilegais, em parte graças a todos os influencers que as promovem nas redes sociais. Vamos olhar para este problema com mais detalhe no próximo episódio e vamos ouvir histórias por detrás dos números. Mas para já precisamos de contexto. Aviso já que este episódio tem mais números do que o normal. Para perceber de que mundo estamos a falar, vamos olhar para o gambling de forma genérica, mesmo aquele que está fora dos casinos e em áreas que à primeira vista nada têm a ver com o jogo. Para já, quem são os jogadores? O perfil típico do homem de meia-idade que jogava no casino físico também mudou nos últimos anos, como explica o psicólogo Pedro Huber, coordenador do Instituto de Apoio ao Jogador. Durante o Covid foi a grande mudança e depois continuou
umas mudanças significativas ao nível de houve um grande incremento das apostas desportivas online numa população cada vez mais nova, portanto cada vez pessoas mais novas a apostarem, muito apostas ao vivo, muitas apostas em simultâneo, muitos alunos da universidade, faculdade, muitos atletas federados, mas bastante transversal, mais homens do que mulheres. Isto foi a grande mudança. Em Portugal, as receitas com apostas esportivas quase triplicaram de 2020 para 2025. Hoje representam pouco mais de 1/3 das receitas brutas totais do jogo online. Este peso deve-se, em grande parte, à forma como a indústria se colou ao desporto. Golo do Panamá! Apostei que chegavam aos quartos. Quem é que sabe? Há mais de 20 anos que o futebol europeu tem uma relação estreita com as casas de apostas, que rapidamente se tornaram um dos maiores financiadores das ligas. Eu acho que foi 2003 a primeira vez que uma equipa de futebol teve como publicidade no peito da camisola de uma aposta desportiva. Isto ocorreu em Inglaterra. Rapidamente as casas de apostas desportivas começaram a convertir-se em sponsors muito importantes, com muito dinheiro, que se criou um lobby que determinou logo a regulamentação e a legalização das apostas online, as apostas desportivas, quase em todos os países da Europa. Estamos a ouvir Marcelo Moriconi, investigador do ISCTE, que estuda há anos o fenómeno da corrupção e da integridade no desporto. Mas o crescimento da indústria tem também a ver com uma mudança legislativa nos Estados Unidos. Em 2018, o Supremo Tribunal norte-americano aboliu a proibição federal às apostas desportivas, que existia desde os anos 90. Cada estado passou a poder criar as suas próprias regras e o mercado aproveitou o espaço legal. Em Portugal, hoje, a primeira liga de futebol masculino chama-se Liga Portugal Betclic. 13 das 18 equipas da primeira liga patrocinam casas de apostas na frente das camisolas, as restantes têm publicidade apenas na manga. E várias outras modalidades também dependem deste financiamento. Aposta no futebol, ténis, basquete ou voleibol. Os investigadores do ISCTE chamam a isto gamblificação do desporto. E hoje é muito difícil ou impossível praticar ou consumir desporto sem receber ao mesmo tempo incentivos para apostarmos. Vemos todas as ligas deportivas em Portugal que levam o nome de uma casa de apostas. Os nossos filhos compram a camisola dos seus equipos de futebol, vão para a escolinha, jogam a bola e estão a ser publicidade indireta de casas de apostas porque tem os logos da casa de apostas. Uno va para un evento deportivo y recibe bombardeamiento de casas de apostas. Bueno, eso crea una situación de gamblificación, ¿no? De que o desporto y as apostas parecen que hoje fazem un matrimonio, un ecosistema conjunto. Mas o desporto é só o início do problema. A lógica das apostas, recompensas rápidas e imprevisíveis, infiltrou-se em quase tudo. Redes sociais, videojogos, compras online. Um dos mecanismos centrais é o reforço intermitente. Aquela sensação de que às vezes ganhamos, que mantém o cérebro preso ao comportamento. E o pico de dopamina não acontece no prémio, acontece na expectativa. É a chamada dopamina por incerteza. Adivinhem o que é que usa muito bem este princípio e que parece mesmo uma slot machine? Os feeds das redes sociais que nos deixam num loop infinito. Mas há mais estratégias para nos deixar agarrados, como as Near Miss Experiences. Inês Homem de Melo explica. A casa de apostas faz-te sentir que tu quase ganhaste. Não te faz sentir que tu perdeste. E o cérebro computa isto de uma forma muito diferente. Por exemplo, numa slot, sai cereja, sai cereja, sai cereja, sai banana. E tu, o que tu sentes à terceira cereja, já é um incêndio no cérebro. E depois a outra banana, a última banana, tipo, ok, foi pena, quase ganhei. Pronto, e isto é explorar, as raspadinhas fazem-te isto. O uso destas táticas está a criar muitos viciados fora do ambiente do casino. Temos uma percentagem, falar 5-10% de pessoas que nos procuram por mercados financeiros, portanto o gambling muito nas criptomoedas, forex atuais, XTBs, etc, vários tipos de derivados dentro dos mercados financeiros,
e também houve uma pequena mudança dentro do mundo dos videojogos, continuar a aparecer também muitos estudantes universitários, alguns pós-adolescentes, chamamos assim, com algum problema da gamificação, ou seja, hoje em dia até cada vez também apostam dentro dos videojogos. Tudo isto está presente no mundo dos videojogos há mais de uma década. Itens virtuais que aparecem em loot boxes, caixas com conteúdos aleatórios, podem valer muito dinheiro. Uma arma virtual no Counter-Strike, por exemplo, já foi vendida por mais de $1 milhão. Yes! 387! 387! 387! We just unboxed $1 million mother Karambit. Brian calling me Há the sites de compra e venda, de trading destas peças, que o termo técnico é skins, de trading de skins, em que tu podes converter aquilo em dinheiro, efetivamente. E pior do que isso, neste momento há sites onde tu podes converter skins diretamente em dinheiro para gambling. Portanto, tu podes ir lá, transformas a tua skin em moeda para pôr a rodar slot machines. E tudo isto pode fazer um adolescente. Portanto, é grave. Hoje, estar num jogo destes não é muito diferente de estar num casino online. Os videojogos ainda têm uns banners que aparecem, tipo, mesmo publicidade, o Black Friday dos videojogos, a dizer, os próximos 5 minutos, a probabilidade de sair um item muito bom, ou nas loot boxes ou nas gachas, aumenta. Como quem despacha-te rápido, vai buscar dinheiro, porque isto agora vai sair. Ou seja, estamos a introduzir gambling a menores de idade e isso é completamente inaceitável. As mecânicas de gambling existem também em jogos dirigidos a públicos infantis. O Roblox, por exemplo, que é jogado maioritariamente por crianças, cerca de 40% dos utilizadores são crianças até 12 anos, está cheio de caixas surpresa e itens aleatórios. E adivinhem como é que se consegue moeda gratuita neste jogo? Por exemplo, a rodar roletas em sites externos. Quanto mais cedo a pessoa for exposta a mecânicas de gambling, mais o cérebro aprenderá a importância desta atividade na sua vida. A probabilidade de vir a desenvolver uma dependência aumenta. Isto é válido em tudo. É válido com cocaína, com cannabis, com tabaco. Ou seja, a precocidade da exposição importa-nos muito. Posso dizer, quando fazemos a história da vida do paciente, são raros os pacientes com problemas de jogo que não tenham tido problemas de excesso de gaming na infância, adolescência, e que não tenham gasto dinheiro nestas coisas. Agora, isto não quer dizer que todas as pessoas tenham seguido este percurso. Para algumas pessoas, em algumas circunstâncias, é de facto uma porta de entrada para o jogo, porque há toda uma conceptualização, há toda uma aprendizagem, há toda uma maneira de estar que se forma na adolescência, quando as redes neuronais ainda estão aqui em formação, e até aproveito para relembrar que o córtex pré-frontal só está definitivamente formatado mais lá para os 20 e tal anos. Portanto, sim, para algumas pessoas em determinadas consciências é uma porta de entrada para o jogo patológico e há evidência científica sobre isso. Por isso, a regulação começou finalmente a mexer-se. A partir de junho, a União Europeia vai passar a classificar todos os jogos com loot boxes como para mais de 16 anos. E Portugal até antecipou essa decisão com legislação própria em fevereiro. Mas as loot boxes são só a ponta do iceberg, porque a lógica do gambling já não vive apenas dentro dos jogos. Existe, por exemplo, nos mercados financeiros. Eu tenho 21 anos e já fiz mais de 30 mil euros com cripto. 19.500 euros foi o que eu consegui fazer em 4 horas e eu vou estar a explicar passo a passo o que é que eu fiz para entrar nesta trade. Durante muito tempo, investir exigia conhecimento, tempo e capital. Era algo distante da maioria das pessoas. Mas nos últimos anos tudo mudou. Surgiram aplicações fáceis de usar, criadores de conteúdos que prometem liberdade financeira e plataformas que permitem operações arriscadas a qualquer hora. Que é uma universidade e que te ensina a como tornar tu teléfono em um ATM de hacer dinheiro. Com isto, muitos jovens começaram a tratar investimentos como se fossem apostas. Tipo, e se eu comprar um Ferrari? E se eu meter 500k em Dogecoin? E se eu sinto que fazer este tipo de coisas, na realidade, traz muito mais benefícios do que custos, quando corre bem, obviamente, mas o mundo sempre foi do pessoal que acaba por tomar riscos. O mecanismo é muito parecido. Tive aqui pacientes com formações superiores que começaram a ganhar dinheiro, depois começam a perder dinheiro e estão com aqueles
com aquelas plataformas online de compra e venda, seja derivados, seja de moeda, seja do que for, e estão ali e vão lá de 5 em 5 minutos e compra e vende e tudo o que é casamento, tudo o que é amigos, tudo o que é a parte profissional fica claramente para segundo ponto. E estão ali constantemente a ver as oscilações do mercado, a comprar e a vender. Este tipo de trading rápido, comprar e vender a cada oscilação, replica exatamente o mecanismo das apostas. Risco elevado, resultados imediatos e a sensação de que agora é que vai correr bem. Estamos a falar de perdas, tenho pacientes que perderam 100, 150, 200 mil euros em espaços relativamente curtos de tempo, porque aqui o mecanismo de quando começam a perder o querer recuperar o dinheiro, muito rapidamente, e às vezes alguns até vão jogar jogo, para ter dinheiro para voltar a investir e depois isto ainda vai aumentando as perdas e o resultado é muitas vezes dramático. Mas o mecanismo em si é o mesmo, é a espera do resultado e a aposta e o resultado dessa aposta é muito rápido, muitas vezes. A fronteira entre investir e apostar tornou-se tão ténue que algumas plataformas já o assumem abertamente. Nos Estados Unidos, a corretora Robinhood lançou apostas desportivas dentro da aplicação. No dia seguinte, a FanDuel, uma app de apostas, lançou a opção de investir no mercado de ações. As duas indústrias começaram finalmente a admitir o óbvio. Para muitos jovens, é tudo a mesma coisa. Mas se investir nos mercados não é com vocês, há ainda outro universo onde podem apostar: os mercados de previsão. Plataformas que permitem colocar dinheiro em resultados de acontecimentos reais, eleições, política internacional, cultura pop, praticamente tudo o que tenha um desfecho claro. Será que a Taylor Swift e o Travis Kelce se casam este ano? Zelensky vai voltar a usar um fato antes de julho? Justin e Hailey Bieber vão se separar em abril? It's a site where you can basically bet on current events. Some sort of question about the future, like an election. And as a result, when a ton of people are betting, you get the betting odds, which basically tell you how likely each outcome is. Estamos a ouvir Shane Copeland, fundador da Polymarket, o maior mercado de previsão do mundo, em entrevista à CNN. And how accurate is it? It's the most accurate thing we have as mankind right now. Quando diz que é certeiro, Shane não está a cair num exagero de marketing. Estes mercados conseguem ser mesmo certeiros. Por exemplo, horas antes do ataque israelita que matou o líder supremo do Irão, um utilizador anónimo sob o nome Maga My Man apostou que Washington ia atacar Teherão a 28 de fevereiro. Ganhou cerca de 470 mil euros. Isto parece ser mais do que previsão. Há suspeitas de que seja insider trading, ou uso de informação privilegiada, que é ilegal em qualquer setor que lide com valores mobiliários ou instrumentos financeiros transacionados em mercado. Mas isso não é um problema para os donos destas plataformas, porque eles não se consideram mercados financeiros. Também argumentam que não são casinos. O utilizador não aposta contra a casa. Os sites limitam-se a facilitar a troca de probabilidades entre utilizadores. Os preços são definidos pela oferta e pela procura. Ou seja, estão numa zona cinzenta, sem regulação, e querem ser vistos como a nova geração das notícias. O CEO de Robinhood explica. I like to think about prediction markets as the next generation of the news. If you get the news before it happens, that should be even more economically valuable. Mas só conseguimos receber as notícias antes do tempo, através dos mercados de previsão, se alguém com informação privilegiada apostar. O CEO da Coinbase, que também está a entrar neste jogo, assumiu mesmo que é exatamente isso que quer. If your goal is to actually, for the 99% of people trying to get signal about what's going to happen in the world, like is the Suez Canal going to be reopened or whatever, you actually want insider trading. You want, some admiral sitting on a ship in the Suez Canal who has really good information to be trading so you get better, higher quality signal out of them, right? Now, if you want to preserve the integrity of those markets, maybe you don't want insider trading, right? So there might be like a decentralization test that has to go in here, but it's not a clear-cut answer. Nos Estados Unidos, os mídias já estão a legitimar estes mercados. Wall Street Journal e CNN anunciaram parcerias com a Polymarket e a Kalshi para análise informativa. E não parece provável que a administração Trump tenha urgência em regular estas plataformas. A empresa do filho, Donald Trump Jr., lançou recentemente o seu próprio mercado de previsão. Em Portugal e na União Europeia em geral, as plataformas não têm a vida assim tão facilitada. Em Portugal,
o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, ordenou o bloqueio da Polymarket assim que percebeu que havia apostas sobre as presidenciais portuguesas. Não há, digamos, um controle sobre o tipo de previsões que são feitas, objeto de previsão, ou seja, eu posso simplesmente imaginar algo bárbaro e fazer uma previsão sobre ela e ganhar dinheiro com isso. Portanto, são plataformas que têm tendência a serem proibidas, bloqueadas em países da União Europeia. Luís Pisco, da DECO. Apesar do bloqueio, as presidenciais portuguesas movimentaram 136 milhões e meio de dólares no site da Polymarket. A votação continua acessível mesmo depois do bloqueio, porque a plataforma opera numa blockchain, ou rede descentralizada de computadores, ou seja, é muito mais difícil de bloquear. Os mercados de previsão são talvez a forma mais extrema de gamificação, apostar no futuro como se fosse um jogo. Mas até que ponto estes mecanismos são realmente viciantes? E o que é que isto significa para a saúde pública? Inês Homem de Melo explica. O gambling de casino, slot machines, roleta, principalmente esses dois, têm características que os tornam essas modalidades particularmente aditivas. Que, por exemplo, apostar se duas celebridades se irão separar ou não, não tem essas características. Que é algo chamado event frequency, que é quão rapidamente tu obtens o teu resultado. Tipo, tu pões uma slot machine a rodar e em segundos tens o teu resultado. 4 cerejas em linha ou não. Em papel, o equivalente a isto é a raspadinha. É exatamente uma slot machine em papel. É que tá! Tá! Mais outra, sempre assim. Se quiseres o extremo do não aditivo, é o Euromilhões. Jogas uma vez e ficas à espera. Ninguém se vai viciar no Euromilhões. Agora, saísse Euromilhões de hora a hora, aí começavam a aparecer viciados em Euromilhões. Nas apostas desportivas, o grande problema são as apostas ao vivo. Se tu apostasses apenas no resultado final do jogo, tu tinhas 90 minutos de espera. A questão é que eles depois começam a apostar nos cantos, nos resultados ao intervalo, já apostam durante o jogo, ali live, não ficam à espera. Já não, mas claro que vamos esperar 90 minutos, mas estamos a brincar? Não. Tem que ser tudo, até estão a apostar naquele e ao mesmo tempo em mais 2 do outro lado do mundo, estás a ver? Mas como é que tudo isto se traduz em números? Desde que o jogo foi reconhecido como uma adição pela psiquiatria e pela Organização Mundial de Saúde, os pedidos de ajuda têm aumentado. O vício no jogo está a crescer e de que maneira? Trabalho num centro de adições do Estado, pertencente ao Instituto de Comportamentos Aditivos e Dependências, e comecei a trabalhar lá em 2018. Nessa altura, eu entusiasmei-me rapidamente com esta dependência, desde que atendi o primeiro jogador, fiquei fascinada com este fenómeno e na altura tive que pedir a todos os psiquiatras que lá trabalhavam, se tiverem por favor, se não se importa, reencaminhem para mim, que eu estou-me a tentar diferenciar neste tema. Esta história dá-me vontade de rir agora, porque nós não temos o que fazer a tantos jogadores. Portanto, isto fast forward de 2018 para 2025 é um aumento exponencial mesmo. Contavam-se pelos dedos de uma mão e agora são dias e dias e dias e dias em que eu não tenho vagas para uma pessoa com dependência de drogas de tantos jogadores que lá temos. De facto, de 2018 para 2025, o número de pessoas em tratamento no Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências multiplicou-se por 7, de 89 para 696 utentes. Numa entrevista ao público, o presidente da APAJO, a associação que une os operadores legais de jogo em Portugal, pegou nestes números para explicar que o problema do jogo em Portugal não é assim tão grave. Ricardo Domingos disse, e cito, no caso do jogo há 700 pessoas em tratamento. No caso do álcool são 20 vezes mais. A escala é completamente diferente. O alarme social que tem vindo a ser criado depois não é sustentado nos números das entidades que lidam com o problema. O que não quer dizer que não seja um problema sério. Fim de citação. É verdade que os números do álcool são 20 vezes superiores aos do jogo. Em outubro de 2025 estavam mais de 14 mil pessoas em tratamento por problemas ligados ao álcool. Mas se olharmos para as estimativas do ICAD, 1,2% da população portuguesa apresenta sinais de risco e 0,6% já evidencia dependência do jogo, o que equivale a cerca de 62 mil pessoas com problemas de abuso de jogo. São dados de 2022. Já a prevalência do vício em álcool é de 3,1%, ou seja, o triplo da do jogo. Mas então por que há 20 vezes mais pessoas em tratamento por álcool do que por jogo? O psicólogo Pedro Huber explica que uma das razões é simples.
Muitos jogadores não procuram ajuda, mesmo quando já estão em situação grave. Para o problema do jogo ainda há pouca difusão, ainda há pouco conhecimento que isto é uma adição, que é um problema que pode ser muito grave porque é muito invisível. Depois também tem a ver com as características das pessoas que têm problemas de jogo. São competitivos, individualistas, gostam de desafio, gostam de resolver os problemas por si, isto num perfil que vale o que vale. Portanto, não são pessoas que propriamente procurem ajuda, facilmente profissional, gostam de resolver os problemas por si. Depois os mais velhos, que estão mais ligados, por exemplo, à raspadinha e a certo tipo de jogos, não estão de todo culturalmente, é fácil pedir ajuda. E depois temos o problema estatal, é que hoje em dia as equipes de tratamento, os antigos CATs, aceitam pessoas com problemas de jogo, mas ainda há pouca gente que saiba que eles aceitam problemas de jogo mesmo, e ainda tem os técnicos, ainda estão a aperfeiçoar o conhecimento e não há muita divulgação que eles podem pedir tratamento, não há conhecimento que é uma doença e há pouco conhecimento que tem tratamento e que há tratamento público. Por isso é difícil esta comparação, não sei se é tão justa assim. O jogo é também uma adição silenciosa. Não deixa sinais físicos imediatos, ao contrário do álcool ou de outras substâncias. E normalmente os jogadores só pedem ajuda quando são apanhados. Acho que vai cair a ficha a qualquer pessoa que acorda às 3 da manhã para beber álcool, vai-lhe cair a ficha que tem um problema. Mas alguém acordar numa noite de insónia, pegar no telemóvel e ver um jogo que está a decorrer e fazer ali uma apostazinha, se calhar passa mais despercebido. Do ponto de vista físico, sem dúvida, o jogo não dá qualquer tipo de mazela do corpo, não é visível. Mas então o que fazer para combater o crescimento do vício do jogo? A Assembleia da República discutiu recentemente a publicidade às apostas. O LIVRE propôs proibir patrocínios no desporto, banir figuras públicas e influências de promover apostas, avisos obrigatórios sobre o risco de adição. As propostas seguiram para discussão na especialidade, mas ainda não há alterações concretas à lei. A única medida aprovada foi uma resolução do PS, sem força de lei, que recomenda rever o regime jurídico do jogo online, simplificar a autoexclusão e reforçar a fiscalização. A indústria, representada pela APAJO, defende outra visão. A publicidade ajuda a canalizar jogadores para os operadores legais. A legislação, quando é criada em Portugal, tal como quando é criada noutros países, tem como primeiro ponto de partida a canalização desse mercado que já existe para uma oferta formal, supervisionada, regulada. A publicidade apoia muito essa canalização, mas ao mesmo tempo ainda não cumpriu seguramente todo o papel que tem a cumprir, se é que alguma vez o terá feito por completo. Quando nós olhamos para a publicidade, ela tem de uma forma completamente inequívoca esse papel de canalizar progressivamente os jogadores para os licenciados. Quanto ao domínio das casas de apostas no desporto, a associação não o nega, mas acredita que é uma fase natural e que com o tempo outros setores voltarão a patrocinar as equipas. É um facto que, neste momento, há uma presença muito prevalente do jogo online, mas ela não vai ser sempre assim. O que nós estamos a assistir é o mesmo que se assistiu com outros setores de atividade. Portanto, se forem reparar, houve uma fase em que havia um patrocínio bastante generalizado de instituições bancárias, de telecoms, de cervejeiras, e todos eles cumpriram um certo ciclo em que tiveram algum nível de hegemonia dentro desse espaço e depois acabaram por diversificar cada vez mais o portfólio e dividir esse mesmo espaço com outros setores de atividade. O que vai acontecer é que, mais uma vez, com o amadurecimento progressivo do mercado, vão começar a entrar outros setores de atividade e o jogo também vai começar a investir de uma forma diferente, potencialmente até a investir menos. Atualmente, a publicidade ao jogo está sujeita apenas às regras gerais do Código da Publicidade. Não há legislação própria para o setor, apenas um manual de boas práticas sem força de lei. Além de transformar as recomendações em normas, o LIVRE quer também proibir influenciadores e celebridades de promover o jogo online. A DECO concorda que é preciso regulamentar a publicidade feita por influencers, não só em relação ao jogo online, mas de uma maneira geral. O DEC tem defendido, não só a DEC, mas todas as ações de consumidores em termos europeus, têm defendido uma definição, um conceito legal de influencer e com um registro público e transparente. Isto é para evitar que aquelas pessoas que nada têm de influencers façam passar por influencers em função do número de seguidores, mas que tenham uma voz muito mais
influenciadora, por assim dizer, junto a alguma camada mais jovem, do que deveria ter eventualmente, uma vez que falam de assuntos que não sabem, falam sem propriedade nenhuma e muitas vezes com danos para quem os seguem. Haver regras de transparência e de registro desses meus próprios influenciadores. E quem não tivesse registado tinha que ser sancionado pelas autoridades. A APAGO diz que a proposta do LIVRE só vai ajudar o mercado ilegal a crescer. Nós não podemos deixar esse território completamente ao dispor dos operadores ilegais. Pelo contrário, o que é necessário é combater de uma forma mais ativa, que não é o que tem sido feito, a possibilidade desses operadores fazerem publicitar através de influenciadores online e, por outro lado, permitir que isso possa ser feito pelos operadores licenciados, mesmo que possam ser estabelecidos alguns parâmetros. Mas limitar a publicidade não resolve tudo. Para o investigador Marcelo Moriconi, a resposta tem de passar pela educação crítica. Em termos regulatórios, o Estado devia fazer mais, limitar mais a publicidade, porque neste momento existem só recomendações, não é? Esto es una discusión a nivel europeo de países que ya directamente têm prohibido o limitado a publicidade de apostas. ¿Eso significa que a publicidade de apostas tem desaparecido? No. De facto, hay estudios que mostran que perante a prohibición das apostas, da publicidade de apostas deportivas, as casas de apuestas continúan a gastar o mismo dinero en publicidade, porque facen publicidade a partir de outros medios, porque depois se envían emails, porque se envían mensaxes por telefone, porque hai unha nova tecnología, pronto, que é moito complicada de se regular. Por tanto, limitar as apostas, eu acho que sí, que sería unha boa práctica limitar as apostas. Pensar que a publicidade va a ser limitada só por a lei é errado. Temos que explicar concretamente a xente, que parece que a xente aínda non entende, que o mercado de apostas non está para gañarmos diñeiro, está para nos divertirmos e eventualmente para perdermos diñeiro. E cando hai algúns poucos que gañan, que con certeza que haberá, é porque hai moitos que están a perder diñeiro. Entón, esa educación debe ser clara. O investigador acrescenta um alerta. Não devia ser só o Estado a preocupar-se com o fenómeno da gamificação do desporto. O próprio desporto perde com o domínio das casas de apostas. Portanto, o desporto tem un problema previo ás apostas desportivas. Está a perder o interés das novas gerações. Evidentemente, hai unha mudanza nas prácticas de consumo do desporto mediada pelas apostas desportivas. E, lógicamente, en grande medida, a dinámica de apostas e, sobre todo, a dinámica de apostas en grupo multiplica, digamos así, a diversión na hora do consumo do desporto. Marcelo percebeu isto nas entrevistas que fez a apostadores entre os 18 e os 35 anos. Muitos jovens já não se sentam 2 horas a ver um jogo só pelo jogo. Precisam de estímulos, apostas, notificações constantes. O investigador considera que o desporto deve olhar para o problema antes que seja tarde demais. E se a única estrategia do desporto é procurar ese público porque ofrece apostas e se transforma numa prática cultural, num mercado que vende consumidores ao mercado de aposta, o desporto tem tudo para perder. Fica então a pergunta: o que é que a gamificação de tudo diz sobre nós enquanto sociedade? Marcelo Moriconi considera que diz algo sobre o valor do dinheiro e cita o filósofo Michael Sandel. Ele fala da sociedade do mercado. Ele diz: pasamos de uma economia de mercado a uma sociedade do mercado. A sociedade de mercado é uma sociedade na qual tudo tem preço. O investigador dá um exemplo. Nos Estados Unidos, um professor de Harvard decidiu dar a crianças incentivos monetários para estimulá-las a ler mais. Os meninos, lógicamente, leyeron más, mas leyeron también libros más curtos para ganar más dinero. No son tontos. Claro, lo que se está promocionando es a leitura, o amor por la leitura, o ganar dinero. Bueno, aquí está pasando lo mismo con el tema das apostas y el tema do desporto. Como o desporto por sí mismo, sí propio, no seduz, vamos a crear as apostas para que o público, a través das apostas, comience a gustar do desporto. Non? Iso já é unha problemática, ou seja, é convertir o desporto num instrumento para fines financeiros. Mas o crescimento das apostas indicia problemas sociais mais profundos. O investigador sublinha um detalhe importante. O mercado de apostas a nível mundial mobiliza sobretudo homens entre os 18 e os 35 anos. E é lógico, porque hoje podes trabalhar e continuar a ser pobre. Hoje, os portugueses e os europeus viven hasta os 30 anos con os pais, non poden sair.
un problema demográfico y no estamos a tomar medidas necesarias. En este ámbito aparecen las apostas que son vendidas justamente, son vendidas como una manera de, olha, podes te gañar la vida. Na África está a acontecer iso, hai estudos sobre iso. Colectivos sociais que achan que as apostas son o novo stock market, o novo Wall Street, a nova bolsa. Eu vou procurar boa información para facer trading de información para gañar apostas deportivas e para vivir disto. Isto é moito perverso. Primeiro, porque é moito difícil que iso aconteza. Segundo, porque demostra que as expectativas dos jovens están moito longe de conseguir unha estabilidade económica por, vamos dizer, canais normais. E este é o grande problema, quando as apostas deixam de ser encaradas como uma diversão para serem vistas como uma forma de ganhar dinheiro ou de enriquecer. Normalmente é aí que começam os problemas. No próximo episódio vamos ouvir histórias de quem aprendeu isto da pior forma. Normalmente quando há ali um pequeno prémio já um bocadinho mais avultado, começamos a olhar para o jogo de maneira diferente. Espera aí que se calhar eu consigo tirar algum rendimento disto. Aconteceram muitas fezadas, mas que nunca era para reparar os danos que eu tinha feito. E vamos perceber quais as estratégias de alguns casinos e plataformas digitais para garantir que o tabuleiro fica sempre inclinado na mesma direção. E é aquela sensação de estares ali num camarote VIP, não é? E de seres desculpa a expressão, um grande pé rapado. Obrigada por ouvirem o episódio até ao fim. O Como Assim é um podcast do Público. Este episódio foi produzido e editado por mim, Inês Rocha. A revisão é da Patrícia Jesus. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de partilhar com um amigo, de seguir o podcast na plataforma onde ouvem e de dar uma avaliação. O Como Assim regressa daqui a 15 dias. Até lá!